1 João 3, versículo 9 a 12, e o tema da aula dessa manhã é os filhos de Deus e os filhos do diabo. Diz assim: qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Amém, amados? Pode sentar-se. Que Deus venha abençoar a sua palavra. E depois de uma leitura como essa, eu até compreendo que alguns devem estar achando as últimas aulas um tanto quanto repetitivas. Isso porque temos falado bastante sobre a questão do pecado. E isso se dá, amados, pelo fato do próprio apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, ele ser muito incisivo, muito insistente em relação a esse tema, principalmente aqui no capítulo 3, onde ele bate com vontade, sem pena, sobre essa questão do pecado. Por exemplo, 1 João 3, 4, eu te peço até que mantenha a Bíblia aberta. 1 João 3, 4, ele diz que qualquer que pratica o pecado transgride a lei. No verso 6, parte A, ele diz que qualquer que permanece nele não pratica o pecado. No verso 6, parte B, ele diz que qualquer que permanece em pecado não o viu e nem o conheceu. No verso 7, que estudamos aí na última aula, João diz que quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Olha quantas palavras duras. E isso tem sido repetitivo, ao longo de 3 aulas. E agora, aqui nos versículos 9 e 10, João volta ao mesmo assunto. Na verdade, ele está numa sequência de assuntos, desde o versículo 1. E nós vamos separando os versículos, porque senão ficaria uma aula muito longa. E agora, no capítulo 3, 9 e 10, ele diz que qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. E ele diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. E se não é de Deus, é do diabo. É a conclusão que o apóstolo João chega. Ou seja, João nos revela nesses versículos, amados, 2 grupos distintos. Somente 2. Não há um grupo do meio. Só 2 grupos. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Enquanto a pessoa que pratica o pecado tem a Satanás como seu pai, o crente que nasceu de novo sabe que Deus é o seu pai. Para João não existe meio termo. Ou a pessoa é de Deus, ou é do diabo. Não existe uma metade de Deus e outra metade do diabo. Ou é ou não é. Ou é de descendência divina, ou é de descendência maligna. João não ensina aqui nessa carta, de maneira alguma, que todos são filhos de Deus. É uma heresia que ensina isso. Todos são filhos de Deus. Não, todos são criaturas. Filhos de Deus são aqueles que nasceram de novo, que entregaram a vida a Jesus Cristo. Muito pelo contrário, ele ensina aqui, nessa carta, verdades absolutas, como luz e trevas, Deus ou diabo, vida ou morte, verdade ou mentira. Filhos de Deus e filho do diabo. E eu te pergunto essa manhã, já de cara, misericórdia, de quem você é filho? É uma pergunta confrontadora, não para você só, mas para mim também.
Sendo assim, podemos ver no texto inicial, amados, esse versículo 9 a 12, as características dos filhos de Deus e também as características dos filhos do diabo. Quais seriam as características dos filhos de Deus? Segundo João, primeiro, os filhos de Deus não permanecem no pecado. Veja comigo o versículo 9 mais uma vez. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Na NVI, o verso 9 diz assim: ninguém que é nascido de Deus continuará a pecar. Ele não pode continuar pecando ou vivendo uma vida de pecados. E no grego, esse verbo expressa ação contínua, algo corriqueiro, habitual, e não uma única ocorrência. Assim, ao usar o termo presente dos verbos gregos, João está dizendo que o crente não pode praticar o pecado como um hábito, um estilo de vida, uma insistência no erro. O pensamento que está sendo transmitido aqui no verso 9 não é de maneira alguma, e não é isso que João vai ensinar, não é de maneira alguma que o nascido de Deus jamais cometerá um ato pecaminoso. Não quer dizer que o crente nunca mais vai errar, mas que ele não persistirá no pecado. Assim que ele errar, e não deve errar, mas assim que errar, ele vai ser convencido do Espírito Santo de seu erro. Ele vai buscar o arrependimento e o perdão de Deus e não cair de novo. João diz, então, inspirado pelo Espírito Santo, que qualquer um que nasceu de Deus, que foi gerado pelo Espírito Santo, não pode viver mais uma vida detestável a Deus. Seria impossível. É como água e óleo, pois viver na prática do pecado seria incompatível com a vida cristã. E seria também uma clara demonstração de falta de conversão. Isso porque a semente de Deus permanece no crente. E essa semente, amados, é a palavra de Deus que foi implantada em nós pelo Espírito Santo. E aonde o Espírito Santo habita, aí há liberdade. Não liberdade para pecar, mas liberdade para viver para a glória de Deus. E Pedro apresenta essa ideia, da semente de maneira bem clara em 1 Pedro 1,23, quando ele diz que fostes regenerados não de semente corruptível, mas de uma semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual é viva e permanente. É viva e é permanente, e gera vida em nós. Sendo assim, a presença poderosa da palavra de Deus preserva o cristão de uma vida na prática do pecado. Porque quando nos convertemos, temos que ter em mente isso. O Espírito Santo passa a habitar em nós, em nossa vida, em nosso coração, e uma nova natureza é gerada em nós. E essa nova natureza é chamada na Bíblia de o novo homem, ou uma nova criatura. No entanto, porém, a velha criatura, ou velho homem, ainda permanece em nós. De tal maneira que passamos a ter duas naturezas opostas em um único corpo. Que luta, que guerra. O homem sem Cristo, ele só tem uma natureza. Só tem uma natureza, a natureza com que ele nasceu. E essa natureza faz as coisas erradas na hora que deseja. Esse é o estilo de vida do ímpio. Não existe ninguém para se opor. Não existe luta, não há conflito, mas quando entregamos a vida a Cristo, experimentamos o milagre da conversão, do novo nascimento, ou chamado também de regeneração. Agora essa nova natureza começa a se opor à velha natureza. E aí que está o grande conflito. Existe muito mais conflito, amados, num homem, depois de sua conversão, do que antes da sua conversão. Depois que nos convertemos a Cristo, a luta não diminui, ela aumenta. A guerra é diária. Escrevendo aos Romanos, Paulo fala um pouco dessa luta interior, dessa guerra. Romanos 7, versículo 15 a 25.
Na NVT, Nova Versão Transformadora, diz assim, o apóstolo Paulo, e ele aqui não era um ímpio não, convertido. Não entendo a mim mesmo, diz ele, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas se eu sei que o que faço é errado, isso mostra que concordo com a lei que é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que eu não quero, na verdade não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, descobri esta lei em minha vida. Quando eu quero fazer o que é certo, percebo que o mal está em mim, presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável, quem me libertará desse corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Parece até a guerra que cada um de nós vivemos, né? Quem não tem esse conflito de querer fazer o bem e a natureza antiga, velho homem, como já dizia Martinho Lutero, né? Eu pensei que o meu velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas depois descobri que o miserável sabe nadar e não morreu afogado. Então há essa guerra, há esse conflito interno que todos nós enfrentamos, e essa aqui não é a linguagem de alguém que vivia na prática do pecado não, meus amados, muito pelo contrário, é a linguagem de um homem santo, que reconhecia a guerra ininterrupta que se travava em seu interior. Paulo tinha o mesmo conflito que eu e você temos. Ele era homem, carne e osso. Essa era a experiência de um homem convertido, sentido dentro de si o conflito que produz a luta das duas naturezas. Eu e você, nós temos duas naturezas, e elas não gostam uma da outra. Há uma guerra. O apóstolo Paulo um dia conseguiu entender esse conflito e ele escreveu aos Gálatas 5, 16 e 17, o seguinte: isto é o que eu quero dizer, deixem que o Espírito de Deus dirija as suas vidas e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque o que a nossa natureza humana deseja é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra a natureza humana, o que a natureza humana deseja. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que querem. Luta constante. E eu posso exemplificar essa luta das duas naturezas com o testemunho de um índio americano que se converteu. Ele não tinha conflito, vivia a vida que queria. Mas depois que ele entregou a vida para Cristo, ele começou a ver esse conflito no seu interior. E ele escreveu o seguinte: tenho dois cães dentro de mim. Um cão é bom e o outro é mau. Os dois estão sempre em conflito. O cão mau quer que eu faça as coisas más. O cão bom quer que eu faça coisas boas. E ele conclui dizendo: sabe qual deles vai ganhar? Aquele que eu mais alimentar. A conclusão que esse índio chegou. Então, a pergunta é: qual dos cães nós temos alimentado? A nova natureza em Cristo, com a palavra de Deus, com louvor, adoração, botando diante dos nossos olhos coisas que edificam, que nos ajudam na caminhada, ou temos alimentado o velho homem, com piadas imorais no trabalho, dando ouvidos a mexericos, pondo diante de nós coisas indecentes por meio das mídias? Qual homem ou qual o cão que a gente tem mais alimentado? Sendo assim, cada um de nós deve responder com honestidade as 5 perguntas básicas. Primeiro, tenho em mim a natureza divina ou estou apenas fingindo que sou crente? Cultivo essa natureza divina lendo a Bíblia e orando?
é algo natural? Terceiro, meu ser interior encontra-se contaminado com algum pecado não confessado? Algo que você sabe que está praticando, mas não quer se arrepender e não quer abandonar? Quarto, permito que minha velha natureza controle meus pensamentos, controle meus desejos, ou eu deixo que a natureza divina, o novo homem gerado pelo Espírito Santo, tome as rédeas da minha vida? Em quinto, quando a tentação aparece, eu entro em seu jogo ou entrego-me no mesmo instante à natureza divina que foi implantada pelo Espírito Santo em mim? Dependendo da resposta, amados, dessas perguntas, nós podemos identificar de quem somos filhos. A segunda característica do Filho de Deus é o amor aos irmãos. Olha no versículo 11, que o apóstolo João diz: porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Que nos amemos uns aos outros. E João disse que esse mandamento de amar uns aos outros não era nenhuma novidade, né? Mas era uma mensagem antiga, ensinada desde o princípio pelo Senhor Jesus e pelos seus apóstolos. Nosso Senhor Jesus disse que o amor é o maior dos mandamentos, é o maior. Mateus 22, 36 a 40. Alguém perguntou a Jesus o seguinte: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus disse também, amados, que o amor é a marca de distinção do verdadeiro crente, que todos conheceriam que éramos servos dele por causa do amor. Lá em João 13, 34 e 35, Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Olha que palavra forte. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Irmãos, o amor de uns para com os outros, na igreja primitiva, na igreja, no seu início, no seu nascedouro, era tão impactante, mas tão marcante, que os próprios pagãos, quando viam esse relacionamento entre os cristãos, eles exclamavam dizendo: vejam como eles se amam, como estão prontos a morrer uns pelos outros. Isso é uma realidade naquela época. E essa é a citação de Tertuliano, um dos pais da igreja. O amor era tão profundo naquela época que havia irmãos que jejuavam de 2 a 3 dias somente para economizar alimentos, para dar para os irmãos que estavam passando fome por causa da perseguição daquela época. Esse é um amor doador, sacrificial e real. Não era amor de palavras, mas do amor de fato e de verdade. O apóstolo Paulo destacou também que o amor é o cumprimento da lei, lá em Romanos 13, versículo 8 a 10, quando ele disse: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Interessante. Quem ama, diz Paulo, não mata, não adultera, não furta, não cobiça o que é do outro. George Wilson diz que a lei do conteúdo ao amor, diz que a lei dá conteúdo ao amor. O amor dá cumprimento à lei. A lei prescreve a ação
mas é o amor que constrange ou motiva a realização da ação envolvida. Muito interessante isso. Warren Wiersbe, ele diz que a prova do amor cristão não é apenas deixar de fazer o mal aos outros. O amor envolve também a prática do bem. Uma pessoa não precisa ser homicida ou um assassino para pecar. Dentro do coração, o ódio corresponde ao assassinato, segundo a Bíblia. Mas também não precisa sequer odiar o irmão para ter pecado. Eu não odeio ninguém, mas basta ignorar, basta se tornar indiferente para com o outro, com as necessidades do outro. Então, o amor não pratica o mal, o amor não é indiferente, o amor pratica o bem. É uma questão de atitudes. Por isso que o apóstolo João, e isso nós vamos ver na próxima aula, 1 João 3, 16 a 18, olha o que ele diz: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo a seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas em obra e em verdade. A bem da verdade, nós não podemos dar a nossa vida pelos irmãos, no mesmo sentido que Jesus fez. Jesus morreu por nós. Não podemos morrer pelos outros no sentido sacrificial, morrer pelos pecados de ninguém, até porque nós temos a marca do pecado, a semente do pecado, a natureza pecaminosa. No entanto, amados, podemos dar a vida pelos irmãos, no sentido de orar por eles, aconselhá-los, visitá-los e, por que não dizer, damos a vida pelos irmãos quando contribuímos financeiramente com a obra de Deus. Por que não fazer essa aplicação? Porque daquilo que você oferta de amor, de coração espontâneo, aqui nós não temos campanha de quilo, mas todas as ofertas são revertidas para obra missionária, para fazer compra para os irmãos que estão carentes. Os irmãos sabem disso. E isso é dar vida. Por quê? Porque o que você ganha, amados, é parte da tua vida, do teu suor, o suor do teu rosto. E quando você abre mão dessa parte, você está dando a tua vida, em certo sentido. E isso está abençoando outras vidas para a glória de Deus. Agora, quais seriam as características dos filhos do diabo? A primeira característica, amados, é ser um praticante do pecado, como já temos visto. 1 João 3,10, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça não é de Deus. Ou seja, quem não pratica a justiça, pratica o pecado. Quem vive na prática do pecado pertence ao diabo e não a Deus. Pois, como o apóstolo João mesmo disse, o diabo peca desde o princípio. E vimos isso na última aula. E já tratamos bastante desse tema em aulas passadas. A segunda característica do filho do diabo é não amar o seu irmão. Olha no versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não ama seu irmão não é de Deus. Versículo 12. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? É uma pergunta. Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Então, mas se o amor é a característica dos filhos de Deus, a falta de amor é a característica dos filhos do diabo. A pessoa que frequenta uma igreja, mas vive com ódio no seu coração, não é filha de Deus. Desculpe a sinceridade. A pessoa que frequenta uma igreja, mas vive no adultério, na caloteria, é um caloteiro, é um fofoqueiro, invejoso, não é filho de Deus. A pessoa que frequenta uma igreja, mas ela é avarenta, munheca, né? Não abre a mão nem para dar tchau, caloteira, mentirosa, mexeriqueira, idólatra, não é filha de Deus. A pessoa que frequenta uma igreja, mas ela é orgulhosa, altiva, prepotente, olha as pessoas pelo alto, desfaz das pessoas, meu irmão, não é filho de Deus. Como já disse em mensagens anteriores, o pior engano é o auto-engano,
é a pessoa pensar que é filha de Deus, mas ser filha do diabo. Pensar que está andando na luz, mas está andando nas trevas. Pensar que está indo para o céu, mas estar caminhando a passos largos para o inferno. Lembra dos fariseus? Eles pensavam, amados, que eram filhos de Abraão, de descendência nobre, linhagem pura. Mas Jesus colocou o dedo na ferida e disse para eles: vocês são filhos do diabo. Eles pensavam estar indo para o céu, mas estavam indo para o inferno. Talvez Caim pensasse que fosse um filho de Deus, mas as suas obras revelaram que ele era um filho do diabo. E é isso que o versículo 12 diz aí: não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Sabemos, amados, que Caim, ele foi o primeiro filho de Adão e Eva. Ele foi primeiro em muitas coisas. Foi o primeiro a trazer uma oferta a Deus, foi o primeiro também que teve a sua oferta rejeitada, foi o primeiro a ficar irado nesse mundo. Começou com ele deu o pontapé inicial. Ele foi o primeiro a alimentar a inveja em seu coração. Claro que antes dele tinha o diabo, mas falo humanamente falando. O primeiro a alimentar a inveja no seu coração. Por fim, ele foi o primeiro assassino do planeta. Gênesis 4:8 diz: e falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Olha que terrível! Matou o próprio irmão. Não sabemos como foi essa morte. Como que Caim matou Abel? John Gill, seguindo a tradição dos judeus, acredita que Caim bateu com uma pedra na testa de Abel e ali o matou. John Stott acredita que o termo matou no contexto hebraico significa literalmente cortou a sua garganta, e defende a tese de que Abel foi degolado literalmente por Caim. Agora, qualquer que tenha sido, amados, o método, o fato é que Caim matou o seu irmão. E o assassinato é o último ato de ódio e demonstra a ausência de amor na forma mais extrema. E João, mais à frente, ele vai comparar o ódio ao assassinato. Isso é terrível. E coloca ambos, o assassinato e o ódio, no mesmo nível. 1 João 3,15 seria a próxima aula. Qualquer que odeia seu irmão é homicida, diz o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Na próxima aula veremos isso melhor. Agora, por que Caim matou Abel? Eis a questão. Simplesmente, como diz o texto, o versículo que lemos, versículo 12, simplesmente porque as obras de Abel eram justas e as obras de Caim eram más. O motivo do crime fica evidente, amados, quando lemos o relato lá em Gênesis 4, 4 e 5. Quando diz que Deus se agradou de Abel e de sua oferta, ao passo que rejeitou a Caim e a sua oferta. Deus se agrada de Abel e depois da sua oferta. E se desagrada, não aceita a oferta, ou melhor, não aceita a Caim e depois não aceita também a oferta de Caim. Repare que primeiro Caim foi rejeitado, depois a sua oferta. O ofertante vem antes da oferta, amados. Primeiro Deus aceita o adorador, depois a adoração. O adorador que não é aceito por Deus não deve nem estar adorando. Primeiro Deus aceita a nossa vida. O que somos é mais importante do que aquilo que fazemos. O ser vem antes do fazer. O fazer é consequência daquilo que somos. Deus se agradou primeiro de Abel e depois da sua oferta. O mesmo aconteceu com Caim. Primeiro ele foi rejeitado e depois a sua oferta também foi rejeitada. E por não poder matar Deus, que rejeitou a sua oferta,
matou o servo de Deus. Caim matou Abel, porque ele era do maligno, diz a palavra de Deus. Isso é o que a palavra diz. Agora, não creio de maneira alguma que Caim tenha nascido do maligno, mas se tornou do maligno ao alimentar em seu coração diversos pecados, principalmente o pecado da inveja, pecado do ódio, da ira, que consequentemente levaram ao assassinato. John Stott diz que a inveja de Caim estava por trás do seu ódio. Não a inveja que cobiça os dons superiores do outro, mas a inveja que se ressente com a justiça superior do outro. O fato de Abel ser melhor do que Caim e Deus ter aceito a oferta de Abel estragou o coração dele. E essa foi a mesma inveja, amados, que levou os sacerdotes judeus a pedirem a morte de Jesus. Lá em Mateus 27, 18, diz que Pilatos sabia que por inveja o haviam entregado. Por que Jesus foi entregue à morte? Porque os sacerdotes, os fariseus, se roíam por dentro de inveja de Jesus. Porque a luz de Jesus cegava a eles. Sendo assim, cada criatura tem vontade própria e pode escolher seu próprio pai no mundo moral. Caim escolheu como pai o diabo. Abel escolheu como pai a Deus. Podemos dizer então que a luz de Abel cegou Caim. A vida e o caráter de Abel foi como um espinho entrando no coração de Caim. As virtudes de Abel azedaram o coração de Caim. A inveja levou Caim a odiar e matar aquele que ele deveria ter amado e imitado. Foi mais fácil para Caim matar o irmão do que imitar o irmão. Coisa terrível. Amados, infelizmente, muitas das nossas virtudes, muitos dos nossos dons, muitas das capacitações que Deus tem capacitado muitos aqui, tem azedado o coração de muitos descendentes de Caim, que estão dentro das igrejas. Infelizmente, muita gente tem descaído o semblante, só porque Deus tem se agradado na nossa vida. A pessoa fica triste, em vez de se alegrar e procurar imitar aqueles que estão sendo usados por Deus, que estão caminhando com o Senhor. Muitos, se pudessem, fariam conosco o que Caim fez com Abel, mas não podem. Em nome de Jesus, amados, nunca alimente esses desejos malignos em seu coração. Não permita que a ira, não permita que a inveja te azede, te estrague. Não permita que a qualidade do outro revele o que há de pior em você. O que há de bom no outro revela o que há de ruim em você. Peça a Deus um coração transformado. Senhor, molde meu coração. Não quero esse sentimento, não. Quando um sentimento de inveja começar a bater na porta do teu coração, repreenda. Expulse em nome de Jesus. Procure imitar aqueles que Deus tem agraciado com dons e talentos e não destruí-los, como foi o caso de Caim em relação a Abel. Procure ser imitador daqueles que oram bastante. Procure ser imitador daqueles que jejuam bastante, que estudam bastante, que têm um amor, um coração amoroso, que se esforçam para fazer o melhor para Deus. Seja um imitador de Abel, que agradou a Deus, e não de Caim, que matou a seu irmão. Concluindo, amados, quais virtudes Abel tinha que levou seu irmão a ficar irado e cheio de inveja? Em que Abel era melhor do que Caim? Em que? Irmãos, Abel era justo, vivia pela fé e, consequentemente, agradava a Deus. Não era perfeito. A Bíblia não mostra nenhum pecado de Abel, mas com certeza ele pecava, ele errava, era falho. O único ser humano que pisou nessa terra e em tudo foi tentado e nunca cometeu um pecado foi Jesus. Porque ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele era imaculado. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E Hebreus 11:4 conta um pouquinho de Abel.
pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. O sacrifício de Abel foi maior porque Abel era melhor. Quando Adão e Eva pecaram, um animal morreu para vesti-los. Lembra disso? Lá em Gênesis 3:21, um animal teve que morrer para cobrir a nudez do primeiro casal. O sangue de um animal foi derramado. Esse sacrifício, amado, já apontava para o fato de que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E com certeza esse ensino foi passado de pai para filho. Adão e Eva ensinaram a Caim e Abel, seus primeiros filhos, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Só que Abel ofereceu um sacrifício de sangue e recebeu o testemunho de ser justo. E graças a Deus por isso, ele ofereceu o sacrifício certo, com a vida certa e com a motivação certa. O que Abel fez provou o que ele era. Ou seja, a sua oferta era o resultado de uma alma justificada e cheia de fé. Ele ofereceu um sacrifício de sangue e, consequentemente, por causa disso, teve teu próprio sangue derramado. Que ironia, né? Sua oferta de sangue apontava para o sacrifício de Cristo, na cruz do Calvário, por mim e por você. Ele foi justificado, amados, ao vislumbrar a morte de Cristo no futuro. A visão dele era para frente. Nós somos hoje justificados ao vislumbrar, ao olhar, ou relembrar a morte de Cristo, que aconteceu há 2000 anos atrás. Abel olhava para frente e nós olhamos para trás. Abel foi salvo por aquilo que ele via no futuro. Hoje nós somos salvos por relembrar o que Jesus fez na cruz por nós, individualmente, morrendo, se entregando por mim e por você. Foi por amor, simplesmente por amor, do início ao fim. E por Abel ser justo e cheio de fé, ele agradava a Deus. Ele foi justificado pela fé, uma fé que produziu obras. Amados, nós não somos justificados por aquilo que fazemos, mas o que fazemos revela se somos ou não somos justos. A salvação é somente pela graça, amém? Mas a graça verdadeira, a salvação verdadeira não vem só, ela é acompanhada de obras, de atitudes. Efésios 2:8-10 é muito claro quando diz que pela graça, ou pelo favor, ou pelo presente de Deus, vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Fomos criados em Cristo Jesus para praticar obras e não salvos por obras. Então, amados, Abel era um homem justo, cheio de fé e agradava a Deus. Essas e outras virtudes que Abel tinha fez com que Caim se tornasse do maligno, fez com que o coração de Caim azedasse, fez com que o coração de Caim se corrompesse e se tornasse naquilo que ele se tornou. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos livre dessa praga de ser um exemplo de Caim, que foi chamado na Bíblia de filho do diabo. Que sejamos filhos de Deus para a glória do Senhor. Amém, amados? Quero orar pelos amados, quero convidá-los a ficar de pé. Só o Senhor pode mudar o nosso coração. Não sabemos, amados, no seio da igreja, quem realmente é filho de Deus e quem realmente é filho do diabo. Não sabemos, só Deus sabe. Isso é de foro íntimo divino, mas nós podemos sondar o nosso coração, fazer como o apóstolo Paulo aconselhou a igreja de Corinto: examine-se, pois, a si mesmos. Examine-se. Peça ao Espírito Santo para te sondar, para sondar a tua alma, para ver ou fazê-lo reconhecer se realmente você tem as características ou as marcas dos filhos de Deus, ou a marca do filho do diabo.
Se você reconhecer que tem alguma característica com Caim, que odiou o seu irmão, invejou o seu irmão e matou o seu irmão, que essa manhã seja manhã de arrependimento, porque eu creio literalmente que um filho do diabo pode se tornar filho de Deus. Todos nós, antes da conversão, nós tínhamos a característica do diabo em nossas vidas. Éramos invejosos, éramos promíscuos. Quantos aqui viciados em drogas, em bebedeiras, em prostituições e adultérios, em assassinatos, eram filhos do diabo, mas quando o Espírito Santo entrou em nosso coração, passamos a ser filhos de Deus, adotivos na família do Senhor. Oh Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, colocamos nossas vidas em Tuas mãos, na dependência do Teu Espírito Santo, Pai. Só o Senhor pode sondar nossa alma, mostrar realmente quem somos, Pai. Deus, o pastor não pode, o irmão A, B ou C não pode, mas o Senhor pode nos mostrar, Senhor, se temos ou não as características dos filhos de Deus, se temos ou não, Senhor, a prática da justiça como evidência na nossa vida, Pai. Se o amor é uma realidade ou uma utopia em nossa vida, Deus. Em nome de Jesus, Pai, converte nossos corações a Ti. Muda a nossa natureza, Senhor. Pai, se há pessoas aqui nessa manhã, meu Deus, que só possuem uma natureza, o velho homem ainda, e nenhuma natureza nova foi implantada, que isso venha acontecer para a Tua glória, Senhor. Que o Espírito Santo venha, Senhor, essa semente da palavra venha brotar, venha invadir, venha germinar esse coração para a Tua glória, Pai. E que haja novo nascimento, que haja transformação de vida, que haja mudança de caráter, tudo pela obra do Teu Espírito Santo, Pai amado. Porque só o Senhor pode operar um milagre em nosso caráter, só o Senhor pode mudar vidas, Senhor. Nós não podemos, mas podemos pedir, podemos clamar, podemos implorar a Ti, Senhor. Dá-me um coração igual ao Teu. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração humilde. Cria em mim, ó Deus, um coração, Senhor, sem inveja, sem ódio, sem maldade. Ó Deus, em nome de Jesus, lava-nos nessa manhã com o sangue do Cordeiro. No nome de Jesus, Senhor, ministra, aplica essa palavra em cada coração, Pai. Que nunca venhamos esquecer que dentro do seio da igreja existem filhos de Deus e filhos do diabo. E nós queremos, Senhor, a Ti como Pai e não o diabo. Queremos a Ti, Senhor, como aquele que nos disciplina, que nos corrige, que nos educa, e não o diabo que veio para matar, roubar e destruir, Senhor. Fica conosco, abençoa nossas vidas nessa manhã, nesse dia, Senhor. Cobre-nos com o sangue do Cordeiro. Precisamos de Ti. Abençoa o culto dessa noite também, Pai. Que a mensagem ministrada seja na unção do Teu Espírito Santo e que vidas venham se converter e entregar-se a Ti, Senhor. No nome do Teu Filho Jesus, muito obrigado por tudo, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.